10º dia do livro A Magia. Esse livro é uma continuação do livro e do documentário O Segredo, e ele passa como fazer para atingir o que o segredo propõe e você atingir seus desejos. E por meio de 28 exercícios durante 28 dias, 4 semanas perfeitas, e hoje a gente já está no dia 10. Se você quiser ver e acompanhar também, pode começar desde o dia 1, que eu estou fazendo todos os dias, tá? Só um início aqui, ontem e hoje também foram finais de semana, então foi sábado e domingo, e eu me senti um pouco bem mais cansado ontem, hoje também, porque eu não paro no final de semana, eu continuo trabalhando do mesmo jeito, fazendo outras coisas também, aproveitando para fazer algumas coisas aqui na casa, mas eu senti que durante a semana é mais fácil para você se manter no ritmo e fazendo a leitura, colocando os exercícios em prática. Principalmente porque final de semana a gente às vezes tem festas para ir, às vezes a gente quer ficar mais tranquilo, sossegado, não quer ler, porque já cansou durante a semana. Então, no meu caso, no final de semana é um pouco descontrolado, que eu saio da minha rotina. Mas mesmo assim a gente está aqui, estou um pouco cansado porque agora já são quase 8 horas, mas mesmo assim a gente tem que fazer porque eu me propus a fazer isso com um desafio público ainda gravando, tá? Bom, hoje é o dia do pó mágico para todos, tá? Então, como sempre começa com uma frase: nenhuma obrigação é mais urgente do que retribuir um agradecimento, tá? Isso me fez lembrar muito de uma técnica de vendas que você oferece alguma coisa para a pessoa e ela fica em débito com você. Não é uma questão assim de maldade, mas sim uma técnica, e se você estiver oferecendo um produto e serviço de qualidade que vai realmente fazer diferença na vida da pessoa, vale fazer algo parecido. Então, por exemplo, um vendedor de revista, de porta em porta, por exemplo, de assinatura de revistas, já faz um tempinho, né, que eu acho que não tem mais, chega e dá um brinde para uma pessoa que está lá na casa. Esse é um brinde para você, da nossa empresa, para você conhecer a revista. A pessoa recebe aquilo, se sente grata, e aí ele pergunta, viu, eu posso também apresentar outros produtos que tem a empresa? Ou seja, a pessoa se sente grata por ela ter recebido algo e se sente em débito com aquele vendedor. E aí o vendedor tem uma abertura para apresentar o produto dele, tá? É uma técnica usada em várias outras coisas hoje em dia, principalmente no digital, mas é uma técnica válida justamente por você se sentir grato por uma pessoa que fez alguma coisa gratuitamente para você. E é disso que está falando esse capítulo aqui. Então, o que damos ao próximo de coração volta para nós multiplicado por 100. A gratidão é uma energia poderosa, de modo que, quando você a direciona para quem quer que seja, é para lá que ela vai. E não só a gratidão. Da mesma forma que se você pensar mal de alguém, proferir palavras negativas contra uma pessoa, isso também chega na pessoa. Da mesma forma que se a gente abençoar uma pessoa, isso também chega numa pessoa. Então, eu te abençoo, meu filho, ou, enfim, de alguma forma alguém te amaldiçoar. Palavras têm muito poder. Então, é isso que ele está falando, não só a gratidão. Então, não só a parte negativa, quanto a positiva chega em você. Então, que você consiga fazer isso da parte positiva. Nesse capítulo também eu pensei que se cada pessoa nesse mundo lesse esse capítulo e fizesse somente esse exercício, o mundo seria completamente diferente. Por quê? O que ele propõe é justamente você ser grato pelo serviço que as outras pessoas fazem e que às vezes você não está pagando por isso, mas você de forma indireta recebe isso, tá? Então vamos continuar aqui nos capítulos, tá? Na leitura.
todo dia a gente tem contato com muita gente, seja por telefone, e-mail, pessoalmente, em restaurante, ônibus, enfim, tudo. E sempre a gente está recebendo algo deles, sempre, 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 e você vai entender como. Pessoal, trabalha na loja, restaurante, é motorista de ônibus, taxista, atendente, de apoio ao cliente, faxineiro, administrativo da empresa. Então, essas pessoas estão se doando para servir e você está recebendo o serviço que elas oferecem. E aí, normalmente, o que a gente fala? Passou no caixa uma compra e uma pessoa embalou a compra para você. Você às vezes pega a sacola ali e fala, obrigado, nem olha para o rosto da pessoa e já sai. Você falou obrigado, você teoricamente foi grato e... Não, aliás, não foi grato. Você falou obrigado para a pessoa. Eu sou uma pessoa grata, eu falei obrigado para ele. Não, na verdade é diferente. Por quê? Ele está prestando um serviço para você. Talvez você tenha pago isso comprando as coisas no mercado, por exemplo, nesse de caixa, ou no ônibus que você pagou sua passagem para andar no ônibus. Mas essa pessoa está ali prestando um serviço para você. Então é essa visão que esse capítulo está querendo trazer para você. Então assim, se você recebe, você tem que falar um obrigado, mas não obrigado de educação, mas sim um obrigado realmente valorizando aquele serviço e valorizando, dando graças por essa pessoa estar ali servindo a gente, tá? Então, pensa e aí vamos levar isso mais ainda para pessoas que a gente às vezes nem tem contato. Por exemplo, aqui está acesa uma luz. Quantas pessoas fizeram manutenção? Hoje é domingo. Quantas pessoas hoje talvez estão trabalhando, às vezes 24 horas por dia, agora nesse exato momento que eu estou fazendo o vídeo, estão trabalhando para que essa luz esteja acesa? Para que, por exemplo, está chovendo bastante. Muito provavelmente em algum lugar caiu um poste, alguma coisa aconteceu e eles consertaram isso de forma rápida para que a luz ficasse disponível hoje para eu gravar esse vídeo para vocês. Então é muito, muito sério essa gratidão para, às vezes, serviços que a gente nem sabe que está acontecendo, mas está. Pense nos funcionários das companhias de limpeza que cuidam das ruas, banheiro público, trem, avião, ônibus, hospital, restaurante, mercado, prédio comercial, o seu porteiro, enfim. Você às vezes não vai ver essas pessoas, mas o exercício de hoje pede para quê? Você fazer isso com no mínimo 10 profissionais, 10 pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu passei no mercado. Eu fui no mercado, eu passei no caixa e uma pessoa que eu passei no caixa automático, uma pessoa veio e ajudou eu pesar os alimentos e também liberar algumas coisas lá no caixa automático. Então ele liberou. Então agradeço essa pessoa. Então aí depois eu passei pelo segurança que estava ali olhando. Agradeço essa pessoa. Então ele quer que você faça isso com 10 pessoas. Eu não saí de casa hoje, foi um dia que eu não saí. Então pare e pensa em todas as pessoas que de alguma forma, um garçom que você foi em algum restaurante e te atendeu muito bem, uma moça de uma loja, um atendente no telefone que você nunca conseguiu resolver um problema, mas ele conseguiu resolver para você. Pense nessas pessoas, no mínimo 10 pessoas. Pensa, e o livro fala duas coisas: você ser grato pela pessoa, falar realmente obrigado. E ela fala que ela brincava de imaginar que um pozinho de gratidão, assim como na gratidão sobre o alimento, esse pozinho também caía sobre a cabeça dessas pessoas e ela imaginava isso, tá? Eu fiz isso da última vez que eu fiz esse capítulo. Eu lembro que eu estava indo para o escritório e eu vi, sabe aquelas pessoas que são detentas, mas aí elas conseguem sair e trabalhar. Então elas estavam cortando a grama de uma estrada que eu sempre passava, e a grama cresce muito ali, que tem muito pasto ali, enfim. E elas estavam cortando.
Aí eu, nossa, realmente, eu sou grato por essas pessoas. E mudou o jeito, parece, de eu ver aquele tipo de serviço e também parece que aquelas pessoas, de alguma forma, e realmente estavam trabalhando para mim. E não no sentido de eu me sentir talvez poderoso dessas pessoas trabalharem para mim, não. No sentido de, caramba, olha o que elas estão fazendo para deixar essa estrada melhor para a gente trafegar, para ficar mais segura, ou então para o pedestre andar melhor na calçada. Olha quanta coisa legal que elas estão fazendo e eu tô passando aqui, muitas vezes eu passei aqui e nem percebi isso. Nesse mesmo tempo estava recapeando alguns buracos que tinha. Nossa, olha, essas pessoas estão trabalhando aqui para tampar os buracos para depois eu conseguir passar com o carro sem me preocupar em desviar dos buracos. E isso, nossa, a gente pode ampliar para tudo. Então tem muitas pessoas que trabalham, às vezes sem você ver, para manter tudo isso que a gente tem da nossa sociedade moderna funcionando. Isso é um exemplo que eu queria contar para vocês, tá? E deixa eu ver aqui. Ela falou aqui do atendente do mercado também, tá? Ela fala sobre se você estiver viajando de avião, agradecer tudo e salpicar, né? Dizendo obrigado aos funcionários do check-in, aos seguranças, a quem dá as boas-vindas quando você entra no avião, quem está servindo a bebida, o piloto do avião, o copiloto, enfim. E agradecer também por esse avião conseguir decolar e aterrissar, porque é um milagre da tecnologia e da humanidade ter essa máquina que consegue voar e levar a gente muito rápido para qualquer lugar do mundo. Mas, Jean, eu não ando de avião todo dia, toda semana, às vezes uma vez por ano, ou enfim. Então, agradeça o mínimo. Então, eu tenho um carro. Quantas pessoas, às vezes o seu mecânico que fez ali o serviço, resolveu as coisas do seu carro, não levo no mecânico, eu levo na concessionária. Quantos mecânicos tem na concessionária? O atendente, o caixa que recebe, todas essas pessoas merecem também a gratidão por você estar ali usando o carro. Vamos amplificar mais? As pessoas que fabricaram o seu carro, as pessoas que desenvolveram esse carro, toda a história, quem inventou o carro. E porque isso é um milagre. O pessoal que está trabalhando no ônibus, o motorista, o cobrador, a pessoa que você vai às vezes carregar o cartão, porque você precisa carregar o cartão para depois usar no ônibus. Então também está participando disso. Enfim, são tantas pessoas prestando serviço e se doando para a gente que às vezes a gente nem se dá conta disso. E aí eu quero dar mais um exemplo que aí vai ser um pouco mais complexo, mas mesmo assim, aí que você tem que ser bem grato, porque talvez essa pessoa é a que mais precisa. Tô numa loja, tô num restaurante, uma atendente ou um garçom não foi muito bem o atendimento dele, enfim, ele me tratou de qualquer jeito, enfim, de qualquer forma, ele prestou um serviço, às vezes não foi o que eu estava esperando, mas ele estava lá trabalhando, às vezes domingo, sábado, enfim, longe da família dele. Talvez ele esteja com problema, talvez não, mas isso não importa e não é o nosso papel julgar se ele está certo ou errado, enfim. O único papel nosso ele serviu a gente, ele deu tudo certo, passou as coisas, mesmo que não tenha dado certo do jeito que você imaginava, agradeça mesmo o mau atendimento ou o bom atendimento, enfim, o atendimento mediano que você teve. Porque talvez o que você falou para ele, obrigado por você ter me atendido, obrigado por você ter trazido a conta, obrigado por você ter servido meu prato, mesmo que foi errado, eu sei que é difícil porque está lotado, às vezes o restaurante, mas eu agradeço você por ter, enfim, resolvido o problema, enfim. Ser grato por isso e principalmente ter gentileza e paciência com essas pessoas. Se você já trabalhou atendendo o público, muito provavelmente você sabe que é muito, muito difícil.
você atender uma pessoa às vezes está alterada, às vezes uma pessoa está com muita pressa e às vezes o seu serviço não pode ser entregue de forma rápida, às vezes a pessoa, você faz tudo por ela e mesmo assim ela não é grata. Então, imagina essas pessoas que estão atendendo você hoje, porque talvez você possa atender outras pessoas depois, amanhã. Então, se você tiver paciência, tiver generosidade, falar obrigado, olhar nos olhos, talvez isso não volte para você de imediato. Talvez outras pessoas vão ser atendidas por você e não vão dar isso para você. Mas é por isso que eu falei, se esse capítulo só fosse lido por várias pessoas, imagina como seria diferente o mundo. Quando a sua gratidão não pode depender do comportamento alheio. Escolha ser grato, haja o que houver. Eu até circulei aqui porque é muito importante isso. Porque você não pode mudar o seu comportamento por causa de uma outra pessoa. Isso é difícil, eu sei, eu tô falando isso porque tá aqui, eu tenho vários exemplos na minha cabeça, mas é difícil realmente. Às vezes você recebe um atendimento muito ruim, a sua vontade de explodir, falar com o gerente e acabar com a vida da pessoa, mas não é, se você parar e pensar, é uma coisa idiota. É mais fácil você resolver ali, acabou e, enfim, resolveu. Você não vai entrar na vibe, na energia que aquela pessoa está. Um exemplo é uma historinha do sábio, do aprendiz e de um escorpião. O sábio e o aprendiz estavam na beirada do rio, fazendo uma refeição ali calminho, e aí o escorpião foi tentar atravessar o rio. E aí ele começou a se afogar, o sábio foi lá, pegou o escorpião, tirou, e quando ele estava fazendo isso, o escorpião picou ele. Aí, enfim, o escorpião saiu da mão dele e tentou atravessar o rio de novo. Tava se afogando, o sábio foi lá, de novo, tirou, e ele picou o sábio de novo. Então, nessa história eu já fiquei pensando assim, que sábio resistente, né, para aguentar várias picadas do escorpião. Mas aí o escorpião tentou de novo e o sábio tirou ele. E aí o aprendiz vendo aquilo, né, ficou assim, não, por que você está fazendo isso? Você tem que deixar ele se afogar. Ou matar esse escorpião depois que ele te picou, né? Aí o sábio... tem uma forma mais bonitinha, mas eu vou explicar de uma maneira mais simples. Ele falou simplesmente assim, eu não posso mudar o meu comportamento de tentando salvar, de salvador, né? Uma pessoa que tenta resgatar uma outra pessoa que está precisando, por causa dessa pessoa ter um comportamento de ataque ou um comportamento de raiva, entendeu? Então, quantas vezes essa pessoa precisar, eu vou resgatar, porque o meu comportamento não depende do comportamento dela. Porque se fosse um cachorro que estivesse tentando isso, você ia fazer da mesma forma. Então, é isso que ele está falando nessa frase e eu dei esse exemplo. Bom, seja gentil, pois todos aqueles que você encontra estão travando uma dura batalha. Assim como você tem problemas, assim como você tem desafios, sonhos, esperança de alguma coisa acontecer, enfim, de desejos, essa pessoa que está atendendo você, que está prestando esse serviço, aonde quer que esteja, também tem tudo isso. Também é um pai, também às vezes é um filho, um irmão, um esposo, uma esposa... que está ali prestando serviço, deixou a família em casa e tem pessoas que a amam também, assim como você. Então, não importa, você pode ser muito grato por essa pessoa estar ali prestando serviço. E ela fala realmente para você colocar da mesma forma, sempre obrigado, porteiro, por estar aqui num domingo, prestando esse serviço, estando aqui no meu condomínio, abrindo o portão para mim, cuidando da segurança, olhando se tem alguma coisa errada, recebendo em correspondência, o iFood, enfim, obrigado por isso. Então eu falei obrigado e por que também, tá?
E aqui ela conta uma história que ela estava numa loja e a funcionária atendeu ela muito bem, enfim, conseguiu resolver o problema dela, né, que ela estava procurando um presente. E depois, quando a funcionária embalou, fez um laço bonito lá, tal, para ela, quando a funcionária foi entregar para ela, ela atendeu o telefone. Ela atendeu o telefone, pegou a sacola e já estava saindo da loja, a autora do livro, tá? E aí ela lembrou disso e esqueceu. Aí ela desligou o telefone, né, terminou a ligação, voltou e falou para a vendedora: obrigado porque você me atendeu, tal. Eu acabei esquecendo de eu sair com o telefone, mas eu voltei aqui porque você foi muito atenciosa, fez tudo para mim. E ela falou que os olhos da vendedora se encheram de lágrimas, enfim, e ficou muito contente, né? E perceba isso, se você for num local e falar: obrigado por você ter me atendido bem, você realmente fez a diferença, você me ensinou isso, enfim. Muitas vezes você, em lugares assim que você tem um atendimento, querendo ou não, a pessoa vai passar um conhecimento dela e vai te atender bem. Então, seja grato porque você pode estar fazendo a diferença no dia, às vezes no mês da pessoa, que às vezes não está muito legal. E se você fizer esse elogio: nossa, ó, avisa o cozinheiro que essa comida estava muito boa e também seu atendimento foi muito bom, você trouxe rápido, você explicou o prato, você explicou o que tinha no prato, enfim. Obrigado e por quê? E não só um obrigado por ter me servido. Obrigado. Nem obrigado, é obrigado. Bem rápido. Não, explica para a pessoa, vai fazer muita diferença para a pessoa, tá? Ser sincero, né? Claro, no obrigado. E essa questão de você salpicar, imaginar que está caindo um pozinho de gratidão em cima da cabeça da pessoa, ou das pessoas que estão prestando serviço, é muito importante, principalmente pelo imaginar. Talvez a gente não consiga atingir alguns objetivos por simplesmente não conseguir nem imaginar esses objetivos, nem criar isso na nossa imagem mental. Então, se a gente não consegue criar isso na nossa imagem mental, como isso vai se manifestar na nossa vida física? Então, esse exercício vai ajudar também uma outra etapa, que é você imaginar o que você deseja também, e ainda mais, você vai fazer isso de uma maneira bem poderosa. Imaginar agradecendo já, tá? E imaginar que esse pó está realmente caindo na cabeça das pessoas e você sendo grato por isso. Bom, então hoje a gente novamente vai fazer os exercícios 10 motivos pelos quais a gente é grato. Além disso, fazer o obrigado por exemplo, obrigado por meu computador, por quê? Porque com ele eu consigo trabalhar, gerar renda, criar conteúdo, enfim. Aí eu agradeço por eu ter esse computador. Enfim, sempre obrigado por alguma coisa ou alguém, e o porquê você é grato por aquela coisa ou o quê. No dia de hoje, salpique pó mágico sobre 10 pessoas. Imagine realmente que um pozinho brilhante está caindo em cima das pessoas que você está agradecendo elas, tá? E no mínimo 10 pessoas. E antes de dormir, segura a pedra mágica, imagine tudo o que aconteceu no seu dia, as coisas que foram boas, né? E escolha uma que você vai ranquear como a coisa que melhor aconteceu no seu dia para você também ir dormir, e a última coisa que você pensar é uma coisa que você seja grato. Aqui ele está pedindo para ler o exercício do dia 11, que vai ser Manhã Mágica, eu vou fazer isso hoje e amanhã eu gravo o vídeo para vocês, beleza? Então, faça os exercícios e vamos para o 11º dia agora do livro A Magia. Valeu, até mais!